Então vamos lá, recapitulando. A gente já viu lá as funções da nossa camada física, a gente viu que ela faz a transmissão, a gente usa os meios de transmissão para fazer isso, né? Então toda a transmissão vai passar por ou um cabo, que é um meio guiado, ou vai passar pelo ar, né? Vai ser transmitida pelo ar, que seriam os meios não guiados. Tá? Então existem vários tipos de cabos que podem ser utilizados, né? E a gente tem os dispositivos de rede que vão ser os que vão auxiliar a gente nessa tarefa de fazer com que os sinais se propaguem por caminhos maiores, né, por distâncias maiores e, principalmente, que eles escolham caminhos adequados para chegar até o destino. Então, todas essas conexões que a gente faz entre vários dispositivos diferentes, sejam eles computadores, roteadores, switches, hubs, repetidores, tudo isso, né, gera uma necessidade de que a gente dê um nome para as disposições dos nossos equipamentos e para as conexões que a gente faz entre eles. Tá? E é por isso que existem as topologias. Topologia, pessoal, é um termo que vocês vão ouvir falar bastante. Tá? Por quê? Porque quando a gente vai se referir a alguma rede qualquer, a gente pode, ou a gente, na maioria das vezes, pergunta, né, qual é a topologia daquela rede, né, como que ela está conectada. Né? A minha rede local está conectada, a gente tem até aqui, ó, anel, estrela, barra, árvore, ela está conectada de acordo com qual desses modelos de topologia aqui. Né? Isso é importante saber qual é o modelo. Tá? A gente vai entender o que é cada um desses modelos agora. Tá? Então, a topologia ela é a forma como os computadores se encontram interconectados. Né? Então, como que a gente vai conectar eles? Eu simplesmente vou puxar um cabo da forma que eu quiser que sair da minha cabeça? Não, né? Eu preciso pensar. Por que eu conecto determinados computadores ali a um switch e não ligo eles diretamente uns aos outros? Tá? Porque alguém quis assim? Não, tem que ter alguma decisão, né, por trás disso, algum planejamento dessa nossa rede. Então, existem dois tipos de topologia. A topologia física, que é essa que eu estou falando para vocês, que é a disposição física dos dispositivos. Tá? Então, a gente vai ter ali alguns exemplos que a gente vai ver daqui a pouco. E a topologia lógica, que seria o comportamento lógico da comunicação. Então, quer dizer, eu posso ter as conexões físicas de um jeito e a topologia lógica de outro. Então, dentro de uma sala em que eu tenho 20 computadores, por exemplo, conectados ao mesmo ponto central, que seria lá um switch, né, eu posso ter duas redes diferentes. Né? Então, eu teria topologias lógicas um pouco diferentes. Tá? Então, eu conseguiria separar essas máquinas, eu conseguiria conectar elas, fazer com que metade das máquinas não pudesse ver a outra metade das máquinas. Tá? Então, eu consigo fazer algumas adequações nesse sentido, se eu precisar. Então, a topologia física ela fala dos arranjos topológicos possíveis vão depender do tipo de rede que está sendo considerada. Então, a gente viu que existem lá as redes locais, as redes metropolitanas e as redes de longa distância. Existem várias outras, né? Mas essas três são as mais utilizadas. Então, a topologia que a gente vai utilizar em cada uma dessas redes vai caracterizar o tipo da rede, a eficiência dessa rede e a velocidade. Tá? Então, a gente precisa escolher topologias que façam sentido no contexto daquele tipo de rede, tá? E que, obviamente, maximizem a eficiência dessa rede, né? O potencial dela de funcionamento. Né? Eu não vou querer colocar uma topologia que vai virar um gargalo, que vai virar um ponto de muito tráfego e que vai fazer com que o desempenho geral da minha rede seja ruim, certo? Então, na definição da topologia, as ligações físicas entre os nós podem ser de dois tipos. Pode ser ponto a ponto ou pode ser multiponto. Tá? Ponto a ponto, a gente tem dois pontos de comunicação, um em cada extremidade do nosso meio físico. E multiponto, eu tenho o compartilhamento do meio físico de transmissão entre várias máquinas. Tá? Então, quer dizer, quando eu tenho topologias baseadas no modelo ponto a ponto, o que eu posso encontrar?
eu posso encontrar esses dois cenários. Uma topologia totalmente interligada, tá? Ou uma topologia parcialmente interligada. Então, a totalmente interligada é muito fácil visualizar, né? Eu tenho aqui esses 4 computadores aqui na figura, e eles têm um cabo que liga cada um deles a cada um dos outros computadores, né? Então, a partir de qualquer um desses computadores, eu tenho uma ligação direta a qualquer outro, né? Isso significa que eu não vou precisar de roteamento, tá? Eu não preciso escolher a rota, porque existe sempre um caminho que é o melhor caminho para ligar aquelas duas máquinas. Só que, por outro lado, eu vou ter um grande número de conexões, tá? Eu vou gastar muito com cabeamento para ligar todas essas máquinas e eu vou ter um custo maior, consequentemente, né? Já no caso da figura da direita, que é a parcialmente interligada, aí eu tenho pequenas ligações entre as máquinas, né? Então, qualquer uma delas consegue se comunicar com qualquer outra, mas talvez tenha que passar por intermediárias, né? Então, nesse caso, eu preciso de roteamento, sim, né? Se a máquina que está bem lá em cima, no topo da figura, quiser comunicar com a máquina que está bem lá embaixo, né? Eu vou precisar que a informação saia daqui e passe por outras duas máquinas, que vão ter que tomar decisões de roteamento, então elas vão ter que saber que elas precisam passar a informação adiante, né? Até ela chegar no destino, né? Nesse caso, a gente tem só 4 máquinas, né? É um exemplo muito simples, né? A gente não consegue visualizar aqui problemas muito grandes ligados a essas conexões todas, né? Mas se a gente coloca mais uma máquina, né? No caso da totalmente interligada, você passa a ter muito mais cabos, né? Você passa a ter muito mais custo, né? No caso da parcialmente interligada, você passa a ter mais decisões de roteamento que têm que ser feitas, né? Mas, em geral, a parcialmente interligada ela é a mais interessante porque ela é a mais viável em termos de custo, tá? Então, a gente vai utilizar bastante a parcialmente interligada. Quer dizer que a totalmente interligada nunca é usada? Não, ela pode ser usada sim, né? Se eu tiver lá um conjunto de 4 servidores que oferecem um serviço para a minha empresa, né? Disponibilizam um serviço online da minha empresa de e-commerce, por exemplo, né? E esses servidores eles atendem várias requisições ao longo do dia, né? Só que eles precisam trocar informações entre eles com muita frequência, porque, sei lá, um deles é o espelho do outro, alguma coisa do tipo, né? Então, eu posso sim investir em conexões diretas entre esses computadores, né? Se eu tenho poucos servidores, mas eu tenho ali um serviço crítico rodando, eu posso sim, e eu provavelmente vou ter verba, dinheiro, né, para fazer isso, para fazer essas ligações a mais. Então, eu ponho ali várias interconexões entre os computadores e consigo resolver o problema, né? Agora, em termos mais gerais, né, em redes mais gerais, a gente vai ter a situação da direita. Então, topologias que são adequadas para redes locais e para redes metropolitanas. Vamos dar uma olhada nesses aspectos agora, né? Nessas nossas redes, né, diferente das redes de longa distância, que não estão nesse bolo aqui, né, que a gente não vai abordar nesse momento, os meios de transmissão de alta velocidade e baixas taxas de erro são empregados para se interligar às nossas estações de trabalho, os nossos dispositivos, né? Isso faz com que topologias que muitas vezes são inviáveis lá nas redes de longa distância, as WANs, né, possam ser utilizadas aqui. Então, topologias físicas que podem ser empregadas nesse caso para LANs e para MANs. Estrela, anel e barramento. Essas são as principais. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Estrela. Estrela você tem um ponto central, tá? Como esse nosso dispositivo que está aqui na parte de cima, ao qual estão conectadas todas as máquinas, tá? Então, as comunicações sempre vão passar pelo nó central, que geralmente vai ser um hub ou um switch, e é uma topologia bastante usada em redes de computadores, principalmente em redes locais, tá? Então, alguém um dia visualizou esse ponto central e várias máquinas conectadas a esse ponto central e chamou isso de estrela, tá? Então, esse é o nome da nossa topologia. O nó central, né, que é esse que está aqui em cima, ele pode realizar várias outras funções importantes associadas à natureza dessa topologia.
Tá? Então, além de fazer o chaveamento das informações entre um nó e outro, né, entre uma máquina e outra, ele pode também implementar mecanismos de segurança, porque ele é um elemento centralizado, então quer dizer, toda vez que qualquer um desses computadores aqui quiser se comunicar com outro, ou então que quiser se comunicar com um outro computador que está na internet, vai ter que passar por esse nó aqui central. Né? Então, ele é perfeito para a gente aplicar políticas de filtragem de pacotes ou políticas de segurança, né, ali nesse nó central. Ele também é responsável por fazer a conversão de protocolos. Tá? Então, quer dizer, se eu tenho aqui nesse meu dispositivo central, talvez ele tenha suporte a uma rede Wi-Fi, por exemplo, eu posso ter uma rede local com computadores conectados usando cabos, como esse caso aqui da figura, e computadores conectados por uma rede sem fio. Só que em algum momento alguém precisa fazer uma tradução, vamos dizer assim, do protocolo que é utilizado nesse nosso meio físico aqui, que é um cabo, e no meio físico não guiado, que seria a rede sem fio. Tá? Então, quem vai fazer isso é o nosso dispositivo central também. Operações de diagnóstico da rede. Então, se eu quero monitorar o que está acontecendo na minha rede, se eu quero ver se está tendo alguma sobrecarga, se tem algum computador que está transmitindo muita informação em um dado determinado, perdão, em um dado momento do dia, né? E isso pode significar um ataque, ou isso pode significar que aquela máquina realmente precisa trocar aqueles dados todos, né? Pensa em um exemplo aí de alguém que trabalha com vídeo, por exemplo, transmissão de vídeo. Vai ter que transmitir grandes quantidades de informação. Né? E isso pode acontecer num dado momento muito específico, né? Em que você tem que transferir um monte de informação e isso pode comprometer o desempenho da nossa rede. Né? Então, essas operações de diagnóstico elas podem ser feitas no nosso nó central também. Compatibilização de velocidades entre transmissor e receptor. Se você tiver alguma máquina um pouco mais antiga que utiliza uma placa de rede associada a ela, que é um pouco mais antiga também, e que opera a velocidades mais baixas, por exemplo, o nosso nó central pode tomar conta disso. Né? Então, ele pode reduzir a velocidade de transmissão entre o transmissor e receptor, né? Que ele vai estar ali, né, nesse meio. Então, ele consegue corrigir um pouco, né, compatibilizar um pouco as velocidades ali nesse intermédio da comunicação. Porém, esse nosso nó central também pode se tornar um gargalo do sistema. Isso é muito importante. Tá? Então, quer dizer, se eu tiver uma falha nesse nó central aqui, né, significa que eu comprometi o funcionamento de toda a minha rede. Então, esses 3 computadores que eu tenho aqui na figura, eles estariam desconectados automaticamente. Tá? Então, é muito importante que o nó central seja bem monitorado, porque se ele parar de funcionar, você faz com que a rede toda pare de funcionar também. Ele também tem, ele pode ter, né, o desempenho limitado. Né? Caso a gente tenha ali o tráfego de muita informação ou um tráfego crescente de informações, eventualmente ele vai se tornar insuficiente e você vai ter que substituir esse nó central. Outra topologia que a gente pode utilizar é a topologia em anel. A topologia em anel ela tem um caminho fechado, então vejam a linha em azul aqui nessa figura. Né? Usualmente esse caminho ele é unidirecional e se utiliza esse anel para interligar repetidores e não computadores. Então, esses pequenos quadradinhos que aparecem aqui em cima do nosso fio azul, né, são repetidores. Então, quer dizer, eu tenho fluxo de informações ali rodando nesse anel, né? E, eventualmente, ele vai chegar no computador de destino, certo? Então, mesmo que ele tenha que dar uma volta completa para chegar nesse computador de destino, ele vai chegar em algum momento, né? Então, o que se faz bastante para a gente poder utilizar o tráfego de informações em 2 sentidos, né? E não só em um sentido, é aplicar 2 anéis associados, né? Então, fazer 2 topologias em anel ali para interligar esses computadores. Então, você tem o fluxo de informações de um anel em uma direção e o fluxo de informações do outro anel em outra direção, no sentido contrário. Né?
então você consegue utilizar essa topologia. Quando uma mensagem é enviada por um nó, ela vai entrar no anel e ela vai circular até que ela seja retirada pelo nó que precisa receber aquela informação, certo? Caso o nó que precise receber aquela informação não exista, a informação vai chegar de novo no nó de origem, certo? Então, se ela chegou no nó de origem de novo, quer dizer que ela circulou o anel inteiro e não encontrou o destino. Então, eu preciso descartar aquela informação, senão ela vai rodar ali para sempre, e nunca vai chegar no destino. As redes em anel, elas são teoricamente capazes de transmitir e receber dados em qualquer direção. As configurações mais usuais, no entanto, são unidirecionais, como eu falei. Então, a gente usa a técnica dos dois anéis associados. Atualmente, a topologia em anel é muito utilizada como backbone de redes, conectando segmentos de redes locais em prédios, redes locais em uma fábrica e redes metropolitanas, como prédios em um campus. Tá? Então, você tem, geralmente, o uso de uma topologia em anel para interconectar não computadores mais simples, mas sim redes diferentes. Então, imaginando que cada um desses computadores da nossa imagem fosse uma rede local, você pode interligar essas redes locais dentro do campus de uma universidade, por exemplo, usando uma topologia em anel. E a gente tem também a topologia em barramento. Tá? Na topologia em barramento, a gente vai ter uma configuração multiponto com o compartilhamento do meio físico. Tá? Então, o que acontece? Nos dois exemplos anteriores, na topologia estrela e na topologia anel, a gente tinha o uso do ponto a ponto. Tá? Então, é sempre a conexão entre dois dispositivos diferentes. Um segmento conecta só dois dispositivos diferentes. Apesar de ter uma estrutura maior com várias conexões, você tem sempre a exclusividade no caminho daquele meio físico que interliga dois dispositivos. O que não acontece aqui. Aqui a gente tem uma configuração multiponto. Quer dizer, se qualquer uma dessas máquinas da figura enviar uma mensagem, essa mensagem vai ser transmitida nesse nosso meio físico que está em azul aí, que é um barramento, e vai ser entregue para todas as outras. Tá? Então, a transmissão ocorre por difusão. Cada nó tem acesso a todas as informações que são enviadas nessa rede. É um broadcast, que a gente chama. É quando você manda a informação e todo mundo recebe. Então, quer dizer, tem alguns problemas, porque se uma máquina está transmitindo uma informação em um dado momento, as outras não podem transmitir também, porque senão você vai ter uma colisão e você vai perder as informações que estão sendo transmitidas. Então, é muito importante que a gente tenha um controle de quem vai poder enviar informação em cada momento. Então, é por isso que a gente precisa dos nossos métodos de acesso. Existem dois métodos principais. O controle distribuído, que é o token passing, e o controle centralizado, que é o polling. Então, quando você tem o controle distribuído, é como se cada máquina ganhasse a chance de fazer uma transmissão em um determinado momento. Então, por X tempo, a máquina 1 vai fazer a transmissão, depois, por X tempo, a máquina 2 vai fazer uma transmissão, e assim nenhuma máquina vai transmitir no momento que a outra estiver fazendo uma transmissão. E o polling, que é o controle centralizado, você determina uma das máquinas da topologia que vai ser, digamos assim, como se fosse uma orquestradora. Ela vai definir quem pode transmitir em cada momento. Então, ela fala, olha, agora a máquina 1 transmite por X tempo, agora a máquina 3 transmite por X tempo, e assim ela vai fazendo esse controle, como se fosse orquestrar essa comunicação. Tá? Então, a confiabilidade desse tipo de topologia depende muito da estratégia que é utilizada nesse método de controle do método de acesso. Tá? Então, se eu colocar ali um método de controle centralizado que não leve em consideração, por exemplo, a informação de qual máquina tem um maior tráfego de informação ou tem uma maior necessidade de envio de grandes quantidades de informação,
eu posso ter um uso não muito interessante, né, do controle dessa nossa rede, porque se eu dou prioridade para quem tem muita informação a enviar, né, quem tem pouca informação para ser enviada pode nunca conseguir fazer essa transmissão. Né? Então, eu preciso ter uma estratégia de controle de envio de informações, né, que faça sentido, que seja compatível com a aplicação que está rodando naquela rede. Tá? Isso é muito importante. O controle centralizado oferece os mesmos problemas de confiabilidade que uma rede em estrela. Tá? Então, voltando aqui na figura, se eu coloquei essa primeira máquina aqui para ser o meu controlador centralizado, ele que vai dizer quem pode transmitir em cada momento, né? Mas ele para de funcionar, eu vou fazer com que tudo pare também. Né? A minha rede toda vai parar de funcionar, porque as outras máquinas ficam esperando aquela primeira ali dar a ordem que elas podem transmitir naquele momento. Né? Mas aqui a gente resolve muito facilmente a perda de uma dessas máquinas, né? Ou houve a queda de uma dessas máquinas, você consegue substituir ela por qualquer outra, porque todas elas estão conectadas ao mesmo barramento. Então, qualquer uma delas pode assumir esse controle centralizado de quem pode transmitir em cada momento. Então, agora falando um pouco sobre as redes de longa distância. Tá? Nas redes de longa distância, as principais topologias físicas que a gente pode utilizar quando a gente tem redes que são geograficamente muito dispersas são a topologia totalmente ligada, que a gente viu lá atrás, que é quando você conecta todos os nós, né, todos os elementos dessa rede, todos estão conectados a todos. Tá? Então, você usa meios de conexão entre eles para que todos estejam ligados. Você pode usar a topologia parcialmente ligada, e isso vai depender muito da aplicação que você tem. Né? Se eu tenho lá 4 computadores, um deles está em Curitiba, o outro está em São Paulo, o outro está em Nova York, o outro está em Londres, né? Mas eu tenho uma necessidade muito grande de troca de informações entre as unidades de Curitiba e São Paulo, eu posso fazer uma interligação entre Curitiba e São Paulo, tá? E eu posso fazer uma interligação de São Paulo com Nova York e de Curitiba com Londres, por exemplo. E pronto. Eu tenho ali elas parcialmente ligadas, né, a topologia parcialmente ligada, e eu dei ênfase para a necessidade de maior troca de informação entre São Paulo e Curitiba. E pronto, eu consigo provavelmente ter as minhas aplicações rodando ali com um desempenho adequado. Eu posso utilizar também a topologia em anel, fazer uma interligação circular entre essas minhas unidades e também pode funcionar no caso de uma rede WAN. E a gente pode ter também as topologias híbridas, tá? Que podem ser aplicadas em qualquer tipo de rede. Tá? Então, eu posso ter associação de anel-estrela, associação de barramento-estrela, estrela e anel. Eu posso ter uma árvore de barramentos. Então, eu posso ter vários cenários diferentes pela associação dessas topologias que são, então, a disposição física dos nossos equipamentos e como eles estão interligados para poder fazer a comunicação.